São 14 horas e 5 minutos. Hoje com a gente, dando o prazer da companhia de novo para nós fazermos programa diferente. É gostoso quando vem alguém que a gente possa fazer uma coisa diferente, sabe? É igual na vida, assim, quando você sai para passear, cada dia você vai para um lado e cada dia uma coisa diferente. É muito bom. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Neide. Boa tarde, ouvintes. Como é que você passou esses dias? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem, médico médico não pode ficar doente. Não pode. Nem que tá com a garganta raspando faz mal. Não, vamos tocando. Porque, nossa, tem dia que a gente vem pra cá que a voz nem não sai direito, sabe? Mas tem que enfrentar, né, Neide? Vamos levando, né? Você vai parar por tudo? Exatamente. Aí o governo fale. Que beleza. Mas nós estamos aqui com muito carinho e começando aí a festa do vinho amanhã. Agora não mais lá no Campestre, sim aqui no centro de Andradas. Não sei se ouvir. Você acha que é melhor ou que é pior no centro de Andradas para o trânsito, por exemplo, para acidente com as pessoas que bebem, saem dirigindo? Onde que é pior? Lá no Campestre ou aqui? Então, com certeza no Clube Campestre é muito pior, né? Porque, na minha opinião, né, é uma incoerência você fazer uma festa do vinho em um lugar que você tem que pegar uma rodovia, já que a Sociedade Brasileira de Medicina do Tráfego lutou tanto para implantar e para deixar mais rigorosa a lei seca, né? Então hoje a gente sabe que tem a lei seca, é muito rigoroso, ainda bem, falta fiscalização ainda. Falta. Até porque e falta conscientização dos motoristas, mas eu acho uma incoerência fazer uma festa como era feita, né? Eu não sei fora se da agora, cidade. Eu não sei se agora mudou, mas se você não quiser fazer bafômetro, você não é obrigado? Mudou, será agora? Então, se fosse sei. pela lei que eu sei, se você não fizer o bafômetro, você também não pode conduzir o seu veículo e tem que ter alguém para... Ah, mas isso aí resolve alguma coisa? Você chama um outro e dirige, né? Pronto. Então, mas esse outro tem que fazer o bafômetro. Ah, sim, a outra pessoa tem que fazer. Quem for dirigir tem que fazer o bafômetro. Se você tiver com sintomas de embriaguez, você vai para a delegacia e isso o profissional, o guarda pode relatar, né? Isso certo. Vai ser usado contra a pessoa, né? Agora, ao certo, realmente eu não sei como que a lei funciona, mas a lei está bem rigorosa, né? Reclusão de 5 a 8 anos. Então. Detenção, né? Detenção. Não é nem reclusão. Eu sei que a pessoa fica presa mesmo, né? Então, mas aí a pessoa chega na festa e já tem um pouco de alcoólatra, né? Porque tem pessoas que passam sem beber tranquilamente. Você pode ver todo mundo caindo de bêbado na tua frente. Se você não tiver vontade de beber, você não bebe. Sim. Você só bebe se você tiver vontade de beber. Mas a gente sabe que isso não acontece com o alcoólatra, não é, doutor? Ele não consegue ficar sem beber se ele perceber cheiro de bebida, se alguém der um golinho. Ele é um golinho para ele. É uma doença, né? Já o etilismo, né? Aquela pessoa que depende do álcool, ela é um doente, né? Ela tem que se tratar. É um dependente químico. Né? Isso aí é tratamento psiquiátrico, internação, medicamentos, psicólogo, enfim. Isso aí já é uma doença, né? A coisa mais certa para você que vai numa festa é arrumar um motorista que vai com o carro dele, que não vai beber, que vai levar todo mundo e trazer de volta na segurança, principalmente se for de outras cidades, né? E aqui no centro também, porque o tráfego é muito grande aqui dentro de Andradas. Então você... Né? Até porque não tem esse bendito desvio, que não sai nunca, né? Não sai nunca do chão e nem do papel. Não saiu do papel. Começou no chão, também não saiu do chão. Tá parado. Você tocou no assunto... E aí o trânsito é enorme. Com certeza. Andradas tem um número de veículos que tem muito grande pelo número de habitantes, né? Então você vê que tem um trânsito mais intenso, um movimento, então tem que tomar cuidado. Acho que hoje em dia a gente, pelas estatísticas, os acidentes, as maiores vítimas são... Quem que se envolve mais em acidente hoje em dia são os motociclistas, né? Eu acho que muito pela imprudência, você está falando do alcoolismo, não é nem alcoolismo, é o uso de bebida alcoólica ao dirigir. Uma das causas, uma das maiores causas,
Mas nós temos ainda o uso do celular também, o excesso de velocidade e a imprudência, né? Tudo isso implica numa imprudência. Então eu acho que tem que ter uma conscientização, né? Porque isso, o impacto dos acidentes de trânsito para a sociedade, para o governo, enfim, para a vida pessoal de cada um é muito grande. Estatisticamente a gente sabe que 60% dos leitos dos hospitais no Brasil do SUS são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, você vê, né, o gasto, o transtorno, o gasto com tratamento, o gasto com previdência, enfim, chega a ser, já é considerado um assunto de ordem pública, né? Um assunto de saúde pública. Saúde pública. Exatamente. É porque, além dessa questão de você falar 60% dos atendimentos de leitos hospitalares do SUS pessoas vítimas de acidente, né, de trânsito, seja lá qual for, e 50% da ocupação também dos centros cirúrgicos. Quer dizer, exatamente, às vezes a pessoa, por causa de uma burrice, vai para o centro cirúrgico e de repente chega alguém lá precisando urgentemente de uma cirurgia. Exatamente. Está sendo ocupado por alguém que foi irresponsável. Exatamente. Que procurou a doença, né? Isso. E aí fica ruim também, né? No caso, é de utilidade pública mesmo, né? É uma coisa de urgência mesmo, de saúde pública isso. Exatamente. É um assunto de saúde pública, né? Agora, por isso que tem... Então, você falou da garganta, né? Aí, tá raspando. Vendo? Não precisa trazer própolis para rádio e mel. QV pensa que resolve tudo, né? Bala de hortelã, né? Se fosse fácil assim, era bom, né? Então, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, sabe-se que no mundo hoje o trânsito mata 1,25 milhões de pessoas. Olha, né, no mundo por ano, tá? E o Brasil é o quarto país do mundo que se mais mata no trânsito. Né? Então são números muito alarmantes, apesar de ter diminuído nos últimos anos por conta das novas leis de trânsito, do empenho da Sociedade Brasileira de Medicina do Tráfego, ainda está longe de se alcançar um ideal, né? E estatisticamente também eu estive olhando no G1, no sul de Minas houve um aumento de quase 30% do número de mortes no primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre da mesma época do ano passado. Então houve um aumento de 30% do número de mortes no trânsito em relação ao ano passado no sul de Minas. Isso se deve a quê, provavelmente? Acredito que seja a falta de fiscalização, a falta de conscientização que a gente estava falando, né? Então falta de responsabilidade, né? Exatamente. Porque se tiver responsabilidade, ele não vai precisar de bafômetro, ele não vai ser preso, não vai ser, mesmo que for parado pela polícia, ele vai seguir em frente numa boa. Mas a irresponsabilidade às vezes faz morrer antes de chegar onde quer chegar, né? Com certeza. Quantos acontece isso? E isso é uma cultura, né? É um país que ele sofre por falta de cultura. Então a gente tem uma cultura, entre aspas, né? Uma falta dela, em que você beber não vai acontecer nada. Nunca aconteceu comigo. Não vai acontecer. Aconteceu de dar uma reladinha no carro ali, mas não teve vítima. Você teve, não aconteceu nada. Então isso leva a pessoa a continuar imprudente, né? Então isso tem que mudar, né? Isso tem que mudar. Não em todos os sentidos. Se não bastasse a imprudência, os carros cada vez mais velozes. Exatamente. Um carro que voa, ele não anda, ele voa, né? É uma coisa assim absurda. Um dia alguém falou para mim, eu vi não sei de lá, não sei da onde, até não sei onde, com 40 minutos. Geralmente o motorista mais precavido gasta 1 hora. Quer dizer, adiantou 20 minutos, mas poderia ter ficado no caminho ou deixado alguém morto no caminho por causa disso, né? A imprudência, né, também não quer dizer só dirigir embriagado ou fazer uso de bebida alcoólica e dirigir. O uso de celular, ele distrai, ele tira a atenção do motorista.
né? E isso tem causado muitos acidentes, tanto que a lei de trânsito já está aumentando a multa e a fiscalização. Ainda é insuficiente, porém, a gente tem que prestar atenção nisso. Ó. O uso de cinto de segurança, os quesitos de um acidente de trânsito, principalmente acidentes mais graves, 90% a culpa é do motorista, de algum dos motoristas. Né? Pode ser que ser de um ou de outro. De um ou de outro, né? Não é uma falha mecânica, é uma falha humana. Né? E a falha humana está aí onde a gente está conversando agora. Então, com a festa do vinho, né? A gente aproveitou aqui para falar hoje, por causa da festa do vinho acontecendo na nossa cidade, a gente veio dar um alerta a esse respeito. Mas isso deve ser conscientizado e se pensar o ano todo em todas as festas, em feriados, que a gente vê muitos acidentes. E então isso serve de alerta aí para os ouvintes, né? Queria Às vezes falar a sobre isso pessoa tem um acidente de carro, por exemplo, né? No caso é a atuária. Ah, morreu, mas ela só bateu a cabeça e morreu. Quer dizer, jogou a cabeça para trás, não machucou nem nada, mas morreu. Por quê? Porque quebra, né? Quebra a coluna, é isso? Desloca mesmo, sai do lugar, o pescoço, um Você negócio pode assim. ter uma lesão cervical fatal, né? Se você lesar aí uma lesão cervical mais alta, né? De C1, C2, você é incompatível, né? Se tiver uma lesão cervical a nível do sistema nervoso nessa região, ela é uma lesão fatal. Não né? tem jeito, não tem tem médico jeito. que faça milagre. Exatamente, quando não fica, né, numa cadeira de rodas, tetraplégico, que são as sequelas desses traumas. Né? Nós como ortopedistas, a gente atende muito pacientes vítimas de acidente de trânsito com fraturas expostas, amputações, né? São fraturas muitas vezes que deixam sequelas graves, né? Incapacidades, né? E isso acaba transtornando a vida de todos, né? Da família toda, né? No caso, para esse problema né, de quebrar o pescoço, por exemplo, quebrou o pescoço, morreu na hora, o cinto de segurança não conta muito ou conta tudo, doutor? O cinto de segurança ajuda muito a salvar vidas, né? Num capotamento, por exemplo, se você tiver o cinto de segurança, sua chance de sobreviver é muito maior, né? Numa batida, por exemplo, como você falou, que você tem uma desaceleração muito brusca, a tendência do pescoço fazer uma lesão em chicote, por exemplo, né? Que você vai com a cabeça para frente, volta com ela para trás. Isso pode lesar a medula em nível cervical e, como eu disse, deixar tetraplégico. Ou então colidir com a cabeça no para-brisa. E isso causa lesões graves. O cinto de segurança ajuda a evitar muito essas lesões, né? Então, o uso de cinto de segurança é muito importante. Não pode ficar sem de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu não gosto, não sei o quê, mas é preciso, né? Exatamente. Não é questão de gostar. Exatamente. Eu não sei, sabe, mas eu acredito que nós poderíamos ajudar muito nessa situação, por exemplo, das pessoas dirigindo, atendendo o celular. Anotar a placa do carro, passar para alguém, não é? Com certeza. Essa pessoa anda dirigindo o celular. Aí ela teria advertências por parte de órgãos responsáveis. Sim. Da próxima vez que alguém passasse de novo e denunciasse, né? Então, lógico que teria que tirar uma foto mostrando que aquilo realmente estava acontecendo. Se bem que existem montagens terríveis, né? Que as pessoas conseguem fazer. Então, talvez não seja uma solução. Mas a partir do momento em que as pessoas veem que alguém está vigiando, acho que elas vão se policiar um pouco mais também, não? É o que eu estava falando. Falta o que leva a pessoa a cometer um ato ilícito, né? Porque é a falta de punição, a falta de fiscalização. Então teria que ter uma fiscalização mais intensa em todos os sentidos do trânsito, né? Eu sei que o que acontece hoje em dia, por exemplo, o estado de Minas está numa situação financeira muito ruim, número de policiais enfim, fica muito mais difícil, né? Talvez seja até por isso que o número de mortes acabou aumentando por conta, né, nesse trimestre em relação ao trimestre passado, por falta de fiscalização.
Então, eu acho que tem que ficar na consciência de cada um, né? Então, todo mundo tem que ter a sua responsabilidade. Às vezes não tem lugar para parar o carro, então, né, espera um pouco para atender o telefone, Exato. retorna a ligação, mas estaciona esse carro, Sim. para esse carro. Mas não é isso que você vê. Você vê a pessoa andando ali, o telefone escutando, conversando. Talvez se tivesse esse tipo de denúncia, as câmeras dos prédios, da rua, enfim, poderia provar realmente aquilo que a pessoa está falando, porque de repente tem uma câmera te filmando. Então, a partir do momento que a pessoa começasse a ter, olha, você estava dirigindo em tal lugar e estava atendendo o celular, ela vai lembrar que estava mesmo. Eu acho que isso vai fazer com que iniba um pouco, né, esse jeito das pessoas dirigirem. Não sei se isso é legal, né? Você pode... também não se sei. isso pode gerar uma multa, né? Por exemplo, pode gerar nem uma diria advertência. Multa. Nem diria multa, mas um sustinho de vez em quando seria bom para as pessoas alertarem. É lógico que isso aí depende de leis e vereadores teriam que fazer essa lei e ser aprovada. Mas, às vezes, os próprios vereadores não se interessam muito por isso, não. Porque, mas às vezes precisa atender o celular. Mas então atenda parado, não no trânsito, que você pode causar mortes, né? E passar por cima de pessoas que pensam que não vai passar e atravessa e a pessoa passa. É um negócio. Nunca vai acontecer comigo, acontece com todo mundo, não acontece comigo, né? Então, com certeza. Então você tem que pensar que acontece com todo mundo. Todo mundo está sujeito a um acidente, né? Um acidente a gente não espera, então quer dizer. Então, assim, outras situações também, a gente vê atropelamentos de pedestres, mas lógico que o motorista de carro, de moto, tem que sempre dirigir numa situação mais defensiva do que agressiva, mas o pedestre tem que, como ele é a parte mais frágil de um atropelamento, né? Quem sofre mais é o pedestre, né? Quando é atropelado, do que o motorista, por exemplo. Então ele tem que sempre estar mais atento, né? Andar mais num lugar mais tranquilo para se atravessar, né? Seguro, exatamente. Atravessar na faixa, não andar na rua, né? A gente vê muita gente aqui andradas, aquele trânsito e o pessoal andando na rua do lado dos carros. E você está pensando que é só aqui na rua? Na avenida. Exatamente. A avenida lá nossa, agora tá, eu digo nossa porque é da minha casa, da minha casa. O prefeito Antônio Gonçalves e é a seguinte, né? Que chega até a Cooler. Sim. Tem um lugar para os pedestres passarem, mas não adianta. Eles andam pelo meio da pista. Teve dia de eu ter que parar o carro, porque vinha outro na contramão. Se eu passasse, atropelava o pedestre, porque tinha que passar em cima dele, ou então eu ia bater de frente com o outro. Já aconteceu isso. Mães com bebês no carrinho. Eu não sei, isso tinha que ser proibido, de as mães andar com o carrinho no meio da rua. Exatamente. E andam como se fosse um carro normal. Gente, não é. Não é. Numa desta, um motorista passa por cima. Quem vai morrer primeiro é a criança. É isso que eu falo. O motorista está falando no celular, a outra está no meio da rua e ele passa quem que vai ser maior será? Prejudicado, né? E o culpado? Quem que é? Exatamente, é isso. Né? Se é quem estava andando na rua. E eu sempre falava, quando a gente fazia a pastoral da criança, a gente tinha contato com muitas mães com bebês. Eu sempre falava, mãe, tenha juízo. Se você acha que é difícil andar pela calçada com o bebê no carrinho, leve seus bebês nos braços. Sim. Porque pelo menos está ali no seu corpo, não vai correr o risco de um carro passar por cima, porque andam no meio da rua. Se tiver carro parado, então, é que elas andam mais no meio da rua ainda, porque atravessa do lado de lá e vai para o meio da pista. Em rodovias, a gente vê que tem as passarelas, né? Aquelas passarelas para atravessar a própria rodovia. E as pessoas não usam a passarela, está do lado, assim, tá coisa de 200, 300 metros, e a pessoa não usa a passarela. Tem preguiça de subir a escada ou a rampa e passa no meio dos carros de uma rodovia. E aí você vai frear, porque você está numa velocidade, digamos, de 40 km, já é bastante.
Mas numa rodovia você não anda em 40, você anda mais. Você freou, o outro automaticamente vem, vai bater em você, vai jogar o carro em cima da pessoa e vai acontecer tudo isso. Perfeito. Mas as pessoas não têm noção, parece, de que isso pode acontecer. Todo mundo acha que comigo não acontece, como você disse. Exatamente. Tem que ter uma conscientização, tem que ter uma cultura mais responsável, né? É isso que a gente tem que alertar. E cadeirinha para as crianças, você acha importante isso? Muito importante. Eu acho que o nosso presidente está errado em querer desinstituir essa lei, né? Tem que ter essa lei, porque a gente só funciona através de uma imposição. Então, se é imposto que você tem que ter a cadeirinha e a criança tem que usar, eu acho certo, tem que usar e tem que multar o motorista que colocou o filho fora da cadeirinha, quem não usa. Que argumento ele está usando para derrubar a lei? Ah, não sei. Eu não vi essa notícia ainda. Por isso que eu estou te perguntando, realmente eu não tive oportunidade de ler isso. Ele acha que isso não deveria ser lei, que isso deveria ser uma responsabilidade dos pais, né? Ah, mas se não for lei, ninguém faz. Ninguém faz, né? Exatamente. E aí, quantas crianças a gente já vê que, né, teve morte instantânea? E quantas não foram salvas por conta da cadeirinha, né? Então, realmente, eu acho que se o pai for ver a lei e não ver a responsabilidade dele, vai ficar ruim. Eu preciso ver a lei e a responsabilidade de cada um, né? Eu acho que é a melhor coisa que tem para se fazer. Quanto a gente está falando de festa do vinho aqui essa semana, todo mundo falando de festa do vinho, bebida e medicação. Quais medicações que, por exemplo, eu, Neide, vou ter que usar porque eu estou com um problema sério, não posso parar nem um dia medicação e também não posso tomar nada de álcool. Nada, sim. Nada de álcool. Existe isso, doutor? Ou é pessoas que põem isso na cabeça da gente, falam que não pode? Não, ou realmente existe alguma medicação? Existem medicamentos que não que são extremamente proibidos com o uso de bebida alcoólica. Né? Psicotrópicos, enfim, medicamentos de ação no sistema nervoso central, né? E algumas medicações, elas perdem um pouco o efeito realmente por aumento do metabolismo, aumento da diurese, vamos dizer assim, né? Você urina mais quando você toma bebida alcoólica por conta de uma ação no próprio metabolismo. Então você passa a urinar mais, então, teoricamente, aquilo vai ser expelido mais rapidamente e o efeito vai diminuir. Fora outros problemas, que a pessoa que bebe mais e ela acaba baixando o sistema imunológico, quem toma antibiótico, por exemplo, está combatendo uma bactéria, vai baixar o sistema imunológico, vai diminuir a ação do antibiótico, com certeza não vai combater aquela infecção. Então, não é a bebida e a medicação que faz mal. O que faz mal é a impotência da medicação diante do álcool, de agir no corpo da pessoa. Em algumas medicações, tem várias classes. Tem medicamentos que são potencializados com o uso de bebida alcoólica, né? Por exemplo, medicamentos para obesidade, para emagrecer, né? Tem alguns medicamentos que a pessoa toma para emagrecer, ingere bebida alcoólica e acaba tendo um transtorno mental mesmo, né? A pessoa fica aloprada, né? Vamos dizer assim. Olha. Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? E é ruim a pessoa, por exemplo, amanhã eu vou na festa do vinho, então eu estou tomando um determinado remédio hoje, que é um tratamento que o médico prescreveu. Pelo amor de Deus, para de ir na farmácia comprar remédio porque é bom para o vizinho, não pode fazer isso. Exatamente, Mas aí eu quero ir tomar um vinho amanhã, então eu posso interromper essa medicação por um dia ou não é recomendável? Depende do medicamento, tudo depende de qual a classificação do medicamento. Por exemplo, antidepressivo, ele demora pelo menos aí de 1 a 2 semanas para sair do organismo, né? Então ele fica fazendo efeito lá ainda, né? Então não adianta eu parar hoje, porque o remédio está ali ainda fazendo efeito no meu organismo, combinando com bebida alcoólica, não vai dar certo. E você vai interromper um tratamento, né? Você vai estar interrompendo um tratamento que muitas vezes é contínuo, né? Então, é uma coisa assim que você tem que ser bem conversado, falar com o seu médico, né? Não é fazendo as coisas da cabeça. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas tomou um cálice de vinho só e está aí desse jeito, de vários jeitos que a pessoa pode
pode desmaiar, pode sei lá o quê, pode ficar às vezes doido, que nem tomando, você disse. às vezes Fica misturou meio com doido. remédio, né? Mas Com essa medicamento. pessoa, às vezes, os amigos não sabem que está tomando uma determinada medicação que não poderia, de jeito nenhum, usar o álcool junto. Exatamente. Então, as pessoas que fiquem espertas também nesse assunto, né? Sim. É super necessário. E quando acontece isso, por exemplo, numa festa, aqueles que vão socorrer, os socorristas, eles podem se ater a isso? Eles têm capacidade de ver que foi medicação, com uso de bebida junto? Ele tem que ter a informação. Ah, Alguém sim. tem que informar. Senão né? não dá para saber. Não dá. Não dá, porque você Não, não de sabe se está imediato. tendo mesmo uma convulsão porque está dando por algum motivo, Tem ou se é por causa da aí medicação e a entra bebida. a história, né, da doença, né? Por que está acontecendo aquilo? Ele tem que ser investigado, tem que ter algum familiar ou a própria pessoa, se estiver em condições, informar. Que é importante para o tratamento. E aí a gente lembra de diabetes. Às vezes a pessoa fala, a pessoa ficou doente, foi no hospital, estava sentindo mal, foi no hospital, fizeram uma injeção e ela morreu. Dizem que é por causa da diabetes, porque aí eleva muita glicemia e a pessoa entra em coma mesmo. Pode acontecer isso mesmo? Quem tem diabetes é obrigado a informar quando você chega num pronto atendimento, por um ou por outro motivo? Geralmente, você vai tirar os sinais vitais, você vai fazer o exame físico, né? Vai ver pulso, pressão, temperatura, frequência respiratória e faz um destro, né? Antes de qualquer coisa. Ver se a pessoa não está em hipoglicemia ou em hiperglicemia, que é o destro, aquele teste que faz, que fura o dedo para ver qual o nível de glicose sanguíneo, né? Uhum. Então isso aí é uma medida básica Nos prontos atendimentos. Num atendimento de urgência, principalmente, né? Se não fizer isso, está correndo o risco de fazer bobagem. Você pode, por exemplo, você acha que a pessoa só está bêbada e às vezes você vai dar glicose, aumenta a glicose, a pessoa entra em coma, né? Então, tem que fazer esse teste antes, né? O ideal é não beber muito, né, doutor? Com certeza, né? Que é a melhor coisa, beber né? para ficar meio alegre, né? É o suficiente. E não dirigir. E não dirigir, de maneira bebeu, alguma. não dirija. Mas uma latinha de cerveja só que vai fazer diferença. Mas faz, né? Faz, né? Então, tomar todo o cuidado do mundo, porque é necessário, né? E já tem gente que já gosta de correr quando não está bêbado. Imagina a hora que está bêbado, que o pé pesa, a cabeça não pensa, Sim. E o olho não enxerga direito, aí que a coisa complica, né? Nossa vida, não pode. Vai para festa amanhã? Amanhã não. Vou trabalhar sexta e sábado. Domingo, vamos ver como é que vai estar o físico. Vai dar por aí, né? Mas mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, eu acho que a gente alertou bem o pessoal, né? Que tenham consciência, né? Conscientização para evitar, né? Porque sempre a prevenção é o melhor remédio, né? Com certeza, né? Em todos os aspectos, né? Porque o transtorno depois é grande, né? Com certeza. Então, e aí a gente deseja uma boa festa do vinho para todo mundo, em paz, né? Que seja em paz e que as entidades possam faturar bastante, porque é as únicas chances que tem de se ganhar um dinheiro extra, né? E isso é muito bom. Então, que todo mundo que puder possa ir lá colaborar também com as entidades. E assim, até parabenizar quem trouxe a festa de novo para o centro, né? Pro centro, para a cidade. E nos moldes que foi feito, né, sem shows mirabolantes, com ingressos populares, mais baratos. Acredito que a população e os turistas vão poder aproveitar mais. Então, eu acho que é um modelo a ser seguido por outros anos, inclusive. Com certeza. Porque eu não creio assim que cause tanto dano assim no estádio, no campo, no caso, né, no gramado. Até porque com esse frio, né, você tem que começar tudo de novo com a grama, regado, para poder ter a grama de novo bem, né? Então, eu acho que não vai ter muito problema, não. Agora, quanto o problema foi o caso do Corpo de Bombeiros, que não podia. Mas primeiro porque se pegar fogo numa barraca, lá eles vão apagar logo, não vai deixar pegar fogo em tudo, né? E outra coisa que você tem portões não é só o portão de entrada. Eu acho que tem muito acesso de saída ali, né? De saídas ali, que não tem problema, sabe? Eu acho que às vezes que foi impedido de fazer foi falta de a população bater o pé firme e falar, não, tem um monte de saída aí, por que não pode?
né? Com certeza. Tem gente que pula muro para roubar, na hora do aperto ele pula um muro para sair fora também. Com certeza. É lógico que é uma brincadeira, né? Mas é o jeito de dizer. Tomara que dê certo, né? Que tudo corra bem. Com certeza. E que você tenha um bom final de semana e até Obrigado, qualquer hora. Neide. Para todo mundo, Deixa né? teu Pra você telefone também. aí, caso as pessoas quebrar um dedo aí pra você correr, né, doutor? Não tem jeito. Então, eu tô no 3731-3108, lá na Clínica Guizard, na Augusto Marcondes, número 39. Então, aí precisou é só ligar que as secretárias marcam. Com né? certeza, gente. Você não trabalha a semana toda aqui, não. Você tem um dia que você trabalha em Pinhal, Guaçu, como é que é? É, em Mogi Guaçu. Em Tô Mogi às Guaçu. quintas-feiras lá. Uhum. Amanhã Até o eu de vou pra lá. quinta você não tá aqui. Nos outros dias eu tô aqui. Então, tá bom. Tá joia, gente. Bom trabalho para você e obrigado. Obrigado a todos.